falando do amor de Deus, falando com alguém aqui que tem um testemunho, sempre alguém aqui que traz uma revelação de Deus, que traz um testemunho da parte de Deus. E hoje não seria diferente. Hoje eu estou aqui com o meu convidado desta noite, é o José Couto. Ele é casado com a esposa dele é a Leila. Tem 3 filhos, o Alejandro, o Lemuel e a Ingrid. É o nosso convidado dessa noite, José Couto, que ele é lá da igreja Cristo Vive, lá do meu amigo Madison. Ele é obreiro lá da Casa do Senhor e hoje vai contar o testemunho dele, a vida dele aqui, e você vai ser abençoado nessa noite, amém? Meu querido, boa noite. Boa noite, pastor. Obrigado por ter vindo, recebido é uma honra receber você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite para falar da sua história hoje. E eu sei que muitas pessoas vão ser edificadas, vão ser abençoadas. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou José Couto, congrego com o pastor Madison de Mello. E é uma alegria muito grande estar aqui, né, com todos vocês. Quero agradecer a oportunidade também pela sua vida. Confesso que eu fiquei muito alegre e vi todos os testemunhos das pessoas que passaram aqui, homens e mulheres de Deus, pastores, missionários, e eu me senti muito honrado, pois eu sou apenas um obreiro da Casa do Senhor Jesus, intercessor, faço essa função com muita alegria. Pelas madrugadas a gente está orando aqui pela nossa Cruzeiro do Sul, por todos os ministérios. A gente não trabalha com placa de igreja, e sim um Deus Todo-Poderoso que me tirou das garras do inimigo, né? Quando eu achava que estava tudo perdido na minha vida, Ele me deu essa oportunidade. Sempre eu começo essa entrevista fazendo a pergunta que eu acho que é uma pergunta assim tão real para todos nós que servimos ao Senhor, é de como começou assim, da onde a gente saiu, né? Porque muitas pessoas vê o homem de Deus no altar, vê a pessoa ali já com a sua família construída e ninguém sabe a história dele, ninguém sabe de onde ele saiu. E eu sei que o Senhor tem uma história e hoje a gente vai contar essa história aqui para este povo maravilhoso, nossos ouvintes que estão ligados com a gente e vão assistir também esse vídeo, né? Muitas pessoas vão assistir. Hoje a gente quer saber essa história, de onde o Senhor saiu, de onde o Senhor veio, porque todos nós saímos de algum lugar. Deus nos retirou, nos arrancou, nos expulsou, nos trouxe para o reino do seu amor. Verdade. Se o irmão prestar bem atenção, todos que estão aqui, eu tenho uma deficiência no meu olho. Eu consigo mais ver com o olho direito, procuro mais assim. Por quê? Com 1 ano de idade, eu fiquei nos braços da minha mãe até 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, ela teve que seguir a vida dela, ela me teve com 16 anos. E esse ano, desde o meu nascimento até 1 ano, ela não me largava para nada. Ela fazia tudo comigo nos braços dela. Ela lavava a roupa, ela ia pescar. Eu nasci no Seringal, no Belo Monte. E a vida era difícil. A minha mãe nova, meu pai é alcoólatra e trabalhava nas fazendas. E quando ele chegava no mês, ele vinha só de mês em mês, deixava alguma coisa e voltava. E com 1 ano de idade, a minha mãe é canhota. E eu ficava do lado esquerdo dela. E o meu pescoço ficou tipo deitado. Então, por isso assim que, se você prestar atenção, sempre eu vou procurar olhar mais para um lado do meu olho. Então, com 1 ano de idade, a minha mãe ela teve que fazer uma escolha. Não dava mais para cuidar de mim, uma vida difícil, e me deixou com a minha avó. Eu fui criado com a minha avó, até os 14 anos de idade. E com os 14 anos de idade, ela faleceu. Até então, quando ela estava viva, eu estava indo bem. Eu tinha um direcionamento, ela era católica, mas daquelas temente mesmo. E sempre falava de Deus para mim. Mas com os 14 anos, ela faleceu de um câncer. E daí que começou toda a minha trajetória. Eu tive que me virar, eu tive que aprender a me virar sozinho. Minha família, meus tios, família bastante conturbada de alcoolismo, droga. Então eu fui levado nesse mesmo ritmo também. E aí o ritmo, né, do mundanismo é
é uma frequência muito forte, né? Que carrega e traz sequelas, né? Verdade. Eu observava assim o modo deles viver, eu achava aquilo natural. Eles eram pessoas assim que foram criadas também sem direcionamento de Deus, né? Era como se fosse assim no machismo. Eu via os meus tios bater na minha tia na cara e dizia que aquilo ali era autoridade. E elas tinham que se calar. Batia, quando eles bebiam, eles ficavam muito violentos. E eu fui crescendo nesse ritmo também. E fui me tornando uma pessoa violenta. Mas a minha maior dificuldade foi até então quando a minha avó morreu. E eu ainda tentei viver uma vida normal, estudando. Só que aí eu vejo as humilhações. Desde o meu crescimento, a gente que é criado assim no meio de muita família grande, eu apanhava de todo mundo. Todo mundo tirava um sarro da minha cara. Às vezes, sem eu fazer nada, chegava um tio, chegava um primo e descia o cascudo em mim. E eu ficava sem entender por que aquilo acontecia. Às vezes, eu ganhava as primeiras partes, por exemplo, se fosse comer um abacaxi, a primeira parte era minha. Porque aquela primeira parte é a pior que tem, que é a mais azeda. Então, eu fui criado assim, sempre me dando as coisas... O que restava e o que era mais ruim. O que era mais ruim. As coisas melhores eram repartidas para os meus primos normal, um pedaço maior. Então, assim, eu fui vendo aquilo ali. E era quantas pessoas nessa... Há muitas. Era um seringal? Como é que era? Era no Seringal, no ramal chamado, na colônia Belo Monte. Com os 10 anos eu vim para a cidade, que eu fui começar a estudar. Mas daí eu já vim com esses traumas. Com esses traumas da vida. Principalmente daquelas pessoas que diziam que a minha mãe tinha me abandonado. Dizia que tinha me abandonado, que eu não tinha mãe. E aquilo ali eu fui vendo, todas as vezes quando eu ia para a escola, via os pais chegando para pegar um boletim, e eu tinha que ficar me humilhando para um parente buscar um meu boletim, pegar uma nota, uma reunião. E aquilo ali foi me colocando muitas coisas ruins no meu coração. Até então eu decidi comigo que eu disse assim, no dia que eu crescer, ninguém vai me humilhar mais. É forte, né? Mas, e aí? Depois dessa decisão? Tem várias decisões na vida da gente, né? Exatamente. Uma decisão assim, endurece o coração e muitas vezes é uma proteção, né? Uma proteção tudo que você estava vivendo. Não é isso? Exatamente. E eu fiz uma decisão de viver, me defender pela violência. Eu me lembro uma vez que eu tinha pegado um facão para roçar um quintal. Antigamente não tinha roçadeira, é mais no manual mesmo. Ali para 2008, por ali. E eu me lembro que um rapaz que era acostumado a me bater, a tirar sarro de mim, ele me encontrou na rua. E ele achou que ia ser mais uma vez que ele ia me bater. E eu vinha com esse teçado. E eu disse, não, hoje vai ser diferente. Então eu esperei ele chegar bem perto, ele acostumado a me bater na cara. E eu puxei esse teçado. E até então não era com a intenção de que eu estava com ele para fazer maldade a ninguém, era para um trabalho. Mas aí eu desferi uns golpes nele. E da partir daí que eu peguei gosto pela coisa também, porque eu percebi que as pessoas começaram a me olhar diferente. O meu nome começou a falar um pouco mais alto e as pessoas começaram a temer. Então eu peguei prazer naquilo, não era somente me defender. Eu tinha prazer de ir em bairro, saber quem era o mais valentão dali para mim entrar em confronto com ele. Era o jeito que tu achava que ninguém ia mais... porque... O ferido fere, né? Então você estava só tendo uma reação daquilo que você sentiu muito tempo, né? E daí para frente, como foi a tua vida, assim? Você entrou em... qual foi o rumo que você tomou? Como eu disse, eu fui tomando gosto pelo aquilo e a minha vida para mim não tinha valor. Eu sentia que a minha vida tinha valor quando eu estava com a faca na mão e quando eu estava em confronto com outra pessoa que ele também estava armado. Eu nunca brigava de murro, eu nunca furava ninguém pelas costas. Eu sempre pedia para o camarada puxar a faca ou teçado, que eu estava também com o meu. Então aquela situação era como se eu tivesse a vida na minha mão, só dependia de mim.
E naquele momento eu dizia, é o tudo ou nada. E ali eu fui crescendo nesse ritmo, conheci a bebida, conheci a droga e fui crescendo. Com 17 anos, eu voltei a morar com a minha mãe. Só que eu já estava bebendo, já estava fumando. A passagem por diversas vezes na delegacia. Quando eu contei, até a última vez, eu tinha ido preso 15 vezes. Esse era o meu hobby. Eu ia no município, eu ia numa festa, mas sempre acabar no fundo de uma cela, que era para me escrever meu vulgo lá. Como sinal de marcar território para as outras pessoas ter medo de mim. Estava extremamente... como é que posso dizer? Estava possesso, né? Exatamente. A pessoa vive assim, ela vive dominado pelo mal. É que é a palavra certa. É. Dominado pelo mal. Eu dormia pensando em fazer o mal. Eu me acordava pensando em fazer o mal, em vingança. E a minha vida foi indo até em 2008, morando com a minha mãe. Ela chegou com uma passagem e jogou em cima de mim e disse, tu vai para Rio Branco, porque eu já não te aguento mais dentro de casa. Eu estou vendo a hora a pessoa te matar, ou então tu matar alguém. Porque era assim, quando eu chegava das festas, a minha mãe cansou muitas vezes de abrir a porta, me puxar para dentro, outras pessoas corriam atrás de mim e me esfaqueavam na porta da minha casa, às vezes. Já de reixa, já de reixa, de briga, então as pessoas me pastoravam já. E eu fui para Rio Branco em 2008. Chegando em Rio Branco, em 2008, eu comecei a trabalhar, nunca tinha trabalhado carteira assinada, comecei a ganhar um dinheiro e passei até um tempo bem, mas só que aí lá eu conheci muito mais do que eu tinha aqui acesso, conheci a cocaína. Até então era bebida, era cola, era a mela. Chegou a cheirar cola? Muitas vezes aqui, né, antes. Eu vi até o testemunho do pastor, me esqueci o nome dele, que eu antigamente eu conheci ele como FII. Ele era traficante. E ele, na boca de fumo dele, ele ficava na parte de cima e tinha outras mais embaixo. E eu ficava na parte do meio. Era o Fanta? Era o Fanta? Não, era lá do Miritizá, o FII, que me esqueci o nome dele, mas eu assisti o testemunho dele aqui. E eu ficava no meio desse... sei, um baixinho, né? Isso. Eu esqueci o nome dele também, agora fugiu. Então eu tô lembrando. E eu ficava no meio dessas bocas de fumo, quando acabava o dinheiro. Então, as pessoas... É o que foi comer... Ficou tão quebrado que foi comer cabeça de boi, né? Eu acho que sim, que com 7 anos ele começou a traficar, eu vi o Sim. testemunho dele. E eu ficava no meio dessa boca de fumo na madrugada. Quem subia para comprar na de cima, quando descia eu tomava. E quem descia para comprar na de baixo, quando subia eu tomava. Isso qual era o bairro? Esse era no Saboeiro, aqui em Cruzeiro. Aqui em Cruzeiro. É. Então eu estava nessa situação já estava me entregando as drogas. E a minha mãe me mandou para Rio Branco passar um tempo por lá. As pessoas já iam de madrugada. Muitas coisas já tinham acontecido. Já tinha entrado em confronto com um rapaz, hoje é o meu irmão. Pedi perdão a ele, onde nós se enfrentamos com teçada. Tanto que ele cortou minhas mãos, as 2 mãos e a minha cabeça. A primeira teçadada ele deu na cabeça. E eu com outro eu acertei para tentar matar ele, mas pegou só no braço. E aí nesse período todo, a minha mãe me mandou ir para Rio Branco. Eu passei 4 anos tranquilo, trabalhando, mas conhecendo mais acesso, droga e tudo. E foi numa madrugada, a pessoa que estava cheirando comigo, cocaína e tudo, ele se levantou com a faca para me matar. E eu já tinha esse instinto, eu achei aquilo, opa, faz tanto tempo que eu não confronto ninguém. E eu peguei a minha e saímos ali na rua da Sobral, em Rio Branco. E desferi 5 facadas nele, ele furou a minha mão. E o interessante é que eu fiquei sem entender até hoje, mas entendendo como foi que aquilo que acontecia. Ele jogava a faca para me furar, mas eu pegava com a mão e não me cortava. E as facadas que eu desferia nele, furava ele. Eram uns demônios que havia tão forte na minha vida que ele me dava estratégia no momento, na hora que eu estava fazendo aquele ato. Ele dizia, olha, quando ele jogar a faca em ti, tu pega com a mão rapidamente antes que ele arraste para não cortar a tua mão. Isso era coisa rápida. Eu drogado, bebido, mas essas vozes, ela falava no meu ouvido de como maneira eu tinha que fazer aquilo naquele momento. Então, quando o rapaz, eu acho que era mais alto do que eu, ele jogava a faca para pegar em mim e eu agarrava com a mão. E quando eu agarrava, eu trouxia para baixo e desferia ele do lado.
Quando ele ia puxando a faca, eu soltava. Furava pouca coisa, mas foi uma questão de umas meia hora lutando, saindo da Rua da Sobral até a principal, até chegar a polícia. E nesse tempo eu fui para a cadeia, tentativa de homicídio, ele também foi. E lá só fechou as portas. Eu trabalhava e já não Perdeu deu o mais emprego nada. já. Perdeu o emprego, já fui perdendo mais, conseguia trabalho, mas eu faltava muito. Ia para o trabalho drogado. Chegava os encarregados, eu estava na beira da rua, trabalhava com pavimentação. Ganhava muito dinheiro na época. Sem mulher, sem filho, sem nada. Só dava para a droga e a bebida. Recebia na sexta-feira. Na segunda-feira eu estava pedindo cigarro emprestado dos meus colegas. Recebia de 3.000 a 2.500 para mim mesmo. E eu morava no alojamento. Não gastava com comida, não gastava com dormida. Nada, era só para droga e para bebida. Virou um escravo, né? Escravo do medo, escravo da droga, escravo do mal, né? Exatamente. Fazendo mal. E isso lá em Rio Branco. Isso lá em Rio Branco, essa é a minha trajetória. Depois que eu cheguei em 2008. Foi alguma vez foi essa vez foi pro presídio, né? Exatamente. Fui pro presídio, saí e fui conhecendo pessoa, conheci uma pessoa e fui para Assis Brasil, fronteira com o Peru. Antes disso, eu ainda fiquei ali por Brasileia, Epitáciolândia. Eu não tinha paradeiro. Eu me acostumei a viver pulando. Não tinha nada, não conseguia ter nada na vida. Não tinha nada, responsabilidade nenhuma. Essa mulher que estava comigo até então foi a mãe da Ingrid, que está lá em casa. E através dela eu conheci outros acessos. Tanto que depois lá em Assis Brasil, as portas se fechou de tal modo que aí chegou uma oportunidade. Um rapaz chegou com 10 barras de maconha. 10 barras de maconha pequena. Na época era R$10. E ele me ofereceu essas 10 barras de maconha para mim começar. Eu sem trabalhar, e eu também usuário. E eu peguei aquelas 10 barras e disse, 5 é minha e 5 era dele. Eu fumo 2, vai sobrar 3, dá para mim manter. E aquilo ali eu fui crescendo e quando chegava, com pouco tempo, meia hora, aquelas 10 barras já tinham ido embora. E eu percebi que eu estava crescendo, passei para 100 barras, para 200. Então aí eu comecei a pegar para mim mesmo. Cresci de um tal modo reconhecido e quando eu percebi eu tinha de quilo no fundo do meu quintal. Isso lá em Assis Brasil? Lá em Assis Brasil. Já tinha fama, já tinha nome, já estava reconhecido tanto pelo crime como da polícia, estava queimado já. E foi numa partida de futebol que as coisas começaram a piorar para mim, porque um amigo de fumar maconha, de sair, de beber, ele me deu um murro na minha cara. E olha só, já tinha passado muito mais tempo. É igual eu cheguei em Rio Branco, passei 4 anos tranquilo, cheguei em Assis Brasil também fiquei tranquilo. Mas quando a fé, o diabo arquitetava algo para mim, um cenário de morte e acontecia. E eu fiquei bastante ali movido pelo ódio. E eu decidi me vingar dele. E esse rapaz fazia parte de uma facção e eu não. Então passou 6 meses, eu me cheguei dele, fui ainda trabalhar junto, mexendo com droga e tudo, mas eu com aquele pensamento de vingança. E foi numa noite que eu me vinguei dele. Furei ele, quase mato ele. E no outro dia chegou um rapaz e disse, tu tem 2 opções, tu sair fora daqui ou tu pegar e ir para a igreja. Aí que eu percebi, pastor, que o diabo também ele manda as pessoas para dentro da igreja. Porque se nós vemos o cenário que tivemos no período aí de guerra, muitos jovens foram para a igreja, mas eles foram por causa do medo. E o medo passa. E quando esse cara ele chegou para mim dizendo que era para mim ir para a igreja, que lá ninguém ia mexer comigo, eu não sabia de nada de igreja, nunca tinha tido acesso com a palavra de Deus, nada. Mas só que eu coloquei no meu coração e falei na cara dele, disse, no dia que eu for para a igreja vai ser para me servir a Deus e não para mim estar me escondendo. Ele disse, tá bom então, é assim que tu escolhe. Aí eu desci no Peru, já tinha uns contatos, só que eu não era fechado com nada. E fechei com a facção rival, trouxe arma, trouxe droga
E comecei a cadastrar pessoas. Até então eu só vendia, só ganhava o dinheiro tranquilo. Mas aí, como teve esse lado da rivalidade, Sim. eu comecei também a cadastrar a pessoa, a colocar um exército do meu lado, a colocar pessoas para vender para mim. Então, olha só o cenário que de lá atrás eu comecei devagarzinho com 10 barras, eu já estava cadastrando pessoas. O diabo também tem plano. O diabo também, ele sabe como trabalhar e ele estava ali nesse momento aí usando, as forças do mal estavam te usando para fazer esse propósito. Tinha esse plano, né? Tinha esse plano. E a gente vê hoje os jovens começam numa boa, né? Tranquilo, com um trago, com um gole. Às vezes quer só se amostrar, como eu comecei para as menininhas novas, para as novinhas. Mas o diabo também tem plano, né? E tem bastante. E aí, o que é que se tornou? Se tornou o chefe lá? Exatamente, eu comecei já a ser como se fosse uma liderança. Tinha pessoas que estavam foragidas do Peru e tinham reuniões. E eu era como se fosse um conselheiro do lado brasileiro. E eu arquitetava as reuniões, dizia o lugar, dizia a hora, dizia como é que ia ser, tudo direitinho. Porque eu sempre fui assim, quando eu fazia alguma coisa, eu sempre honrava. Então eu comecei a ganhar fama por causa disso, que eu pegava a droga para me vender e eu pagava tudo direitinho, não dava calote em ninguém. Então isso aí também eu comecei a lucrar também para eles. E aí eu comecei a ter essa referência lá no meio do crime. Em muitas coisas eu fico prestando atenção hoje, eu começo o culto, alguma coisa, é aquele entra, aquele sai, o pastor pregando e o irmão é no celular, é mexendo, mas quando a gente estava numa reunião, uma facção, todo mundo com o celular desligado, ninguém se mexe, prestando atenção do que o líder vai falar. E hoje, muitas vezes, o camarada não tem reverência dentro da casa de Deus. É no celular, é brincando. Brincando, mascando chiclete. Deixa os filhos fazer o que querem, né? Exatamente. Então, eu vim desse mundo assim, eu sempre levo no meu coração a fazer as coisas o mais perfeito para Deus. Porque quando eu estava no lado errado, eu também buscava fazer com perfeição. Quando era do mal, quando era pro diabo, fazia, né? Fazia. E agora para Deus. Exatamente. E aí, como foi, assim, a tua conversão? Depois de toda essa história aí, porque teve que ter um ponto final, exatamente. Né? Como eu disse, a gente vai criando fama. E quando eu percebi, eu já estava sendo caçado dos dois lados. Tanto do lado do inimigo como do lado da polícia. E houve uma chacina nesse lugar que eu estava. Para a honra e a glória de Jesus, pastor, eu era desse jeito, mas quando eu percebi que eu estava nesse nível, eu já não tinha mais prazer naquilo. Tinha as reuniões, trazia as armas, colocava a arma, cada um na mão, e eu via os parceiros pegando aquelas armas, manuseando e calibrando, carregando com aquela alegria. E eu pegava a minha, dentro do meu coração, Deus sabia. Eu nem sabia que eu estava orando a Deus, mas hoje eu entendo. Em pensamento eu dizia, Senhor, onde foi que eu vim me meter? Em outra hora, eu fazia tudo errado, eu tirei sangue, mas foi para me defender. Hoje eu estou indo caçar os meus irmãos. Com esse pensamento, eu estou todo me arrupiando, me lembrando. Isso era do outro lado do Peru, que era preciso atravessar para o lado brasileiro, dentro da água, passar pelo rio, vendo a hora uma fera nos abocanhar, algo acontecer. Isso era à noite? À noite. E quando eu ia, não dava certo. Não encontrava ninguém, porque eu ia com isso no meu coração. Senhor, eu não quero isso pra mim. Você saía do Brasil? Saía do Peru, porque eu já estava no Peru, já tinha me refugiado para lá, junto com as outras pessoas. Sim. E estava em guerra. E eu tinha isso no meu coração, que eu não queria aquilo para mim. Aí vinha para o Brasil caçar. Caçar e não achava ninguém. E foi numa noite que eu vim, voltei pro hotel e fizeram uma ligação. Disse, estão tudo aqui, em tal canto. Mas eu estava já dormindo, como eu disse, né? Isso era. Hoje eu estou em outro relacionamento, daqui a pouco a gente vai chegar para a gente entender. Mas aí os camaradas que estavam comigo olharam assim, porque a minha filha, Ingrid, ela é deficiente. Ela não anda, ela não fala, ela não pega, ela não se movimenta para nada. Ela tem hidrocefalia, tem água na cabeça. A cabeça dela é maior do que a nossa, o dobro.
Então ela ainda era um bebê, então os camaradas, mesmo assim, eles sentiram a sensibilidade de não me levar nesse dia, nessa hora. E me deixaram. Quando eu me acordei de manhã, eles já tinham pinado e estava todo caçando todo mundo. E eu peguei, até então a mãe da minha filha, ela, e fui mais para longe, fui para Porto Maldonado. Quando eu cheguei em Porto Maldonado, ficamos numa colônia. Lá refugiado, lá tudo tranquilo. Olha só, em todo lugar que eu chegava, tinha um período que estava, de certa forma, uma paz. Mas só que essa paz era falsa. Porque o diabo já estava arquitetando outra coisa que eu nem sabia. E os camaradas que estavam lá já estavam fazendo assalto lá no Peru. Entrava nos prostíbulos, entrava nas noitadas e fazia assalto e ia para essa colônia. E foi numa noite que nós ficamos sabendo que estava tudo fechado. As polícias peruanas estavam tudo fechado já lá. Nos caçando. E pela manhã eles invadiram essa chácara onde eu estava. Os meus parceiros, eles caíram na mata fechada. E eu olhei assim, eu disse, eu estou cansado de fugir. Eu não quero mais isso para mim, não. E eu olhei para minha filha que estava lá e disse, se eu fizer isso, como é que vai ficar? E eu fiquei nessa chácara. E a polícia entrou, a polícia peruana entrou, dando tiro, me jogaram no chão, me espancaram muito. Porque até então tinha armamento que estava com a gente. Só que estava tudo escondido. E eles queriam saber onde era que estava. E eu passei 9 dias no Peru. Só que 5 foi preso. Em 2018, me lembro, que estava passando até a retrospectiva da Copa do Mundo. Estava numa cela e tinha uma TV lá. Nessa cela dava de ver essa TV. A Copa do Mundo já tinha passado, mas dava de ver. Só que lá no Peru foi tranquilo. Porque o diabo, ele é sagaz, ele é mentiroso, ele faz a gente ter duas caras, ter duas personalidades. E, de certa forma, lá, eu e outro parceiro, que nós estávamos presos, nós subimos levar ele. Fizemos que nós era trabalhador, pedia para limpar a cela, varria a cela onde estava, então eles gostaram da gente. Mas só que quando eles passaram para a mão da polícia brasileira, que foi de Assis Brasil até Brasileia, que era 100 quilômetros, aí onde foi que eu sofri. Porque os brasileiros me conheciam, então não tinha como eu me manter uma mentira, uma máscara. E eu fui sendo torturado de Assis Brasil até Brasileia. Eu e esse outro cara. Eles pegavam, me levavam para o banco da frente, colocavam no meio deles e ia para o saco. Saco mesmo, e só me soltava quando eu estava desmaiado. Ainda me urinei nas calças, dentro naquele momento. E a única coisa que quando eu me tornava, eu só me lembrava do nome de Deus. Meu Deus, me ajuda. E foi essa peleja até chegar em Brasileia. Só que interessante que nesses 5 dias que nós passamos na cela, esse camarada era um crente desviado. Ele era desviado e olhou assim para mim e disse, rapaz, eu já fui crente. Eu disse, como é que funciona isso? Disse, não, a gente ora, e a gente fala com Deus e Ele dá livramento. Ele disse, então pede uma Bíblia, vamos orar aqui dentro para Deus dar um livramento para a gente. E eu comecei a orar com ele lá, eu olhava do jeito que ele fazia, de joelho, e eu com toda a sinceridade do coração pedia que Deus me desse livramento, me cuidar da minha família. E só que antes de nós sair, chegou a mãe dele, que tinha ido no macumbeiro e tinha trazido um feitiço. Misericórdia. Agora aí... Eu ainda me lembro até essa frase, que eu sei que isso aí não teve poder nenhum. Ela chegou e disse assim, quando vocês forem saindo daqui, vocês vão olhar para um lado, vão olhar para o outro. Olha só a estratégia do diabo, e que nós assustados. E vão olhar para um lado, vão olhar para o outro e vai dizer assim essas palavras. Olhos me viram, mas os olhos não me alcançaram. E quando nós saímos dentro daquela delegacia, nós esquecemos as orações, esquecemos a Bíblia que ele lia lá para mim, que eu não sabia de nada, e nós colocamos confiança nessa oração. E eu fiquei lá, olhos me viram, mas olhos não me alcançaram. E quando chegou em Brasileia, puxaram a minha ficha e eu estava, nesse 2015, eu saí assinando, bem dizer, para mim estar assinando todo mês. Eu tinha parado de assinar. Só que Deus foi tão misericordioso que não apareceu nada. Não apareceu acusação nenhuma, não apareceu nada. E eu esqueci de todas as promessas. Eu já entrei em contato com outro rapaz lá de Brasileia e eu já ia abrir uma boca de fumo lá. Esqueci de tudo. O medo passou, como eu lhe falei.
Porque naquele momento eu estava com medo. E o medo, quando passa, o crente ele volta para o mundo, ele volta a cheirar, ele volta a fumar. Nessa então abraçou até a reza, né? Abracei, foi tudo. E deixei Deus de lado. Sim. Aí, rapaz, pastor, quando... A reza do mal, né? Foi. Aí quando eu peguei esse rapaz lá, eu fui para casa dele, ele disse que ele já tinha uma casa. Para mim abrir outra boca de fumo, ia deixar a Cis Brasil de lado e ia construir outra vida lá em Brasileia. Só que Brasileia ia onde ia ser minha morte, porque eu não conhecia ninguém. Eu não sabia quem era o lado B e o lado A. Então, quando tudo eu saí, Deus foi me revelando, por isso que eu estou falando isso aqui para o senhor. Antes eu só via coisa, não, daqui vai dar certo agora. Porque o diabo assim, aquilo que deu errado ontem, não, mas se tu fizer dessa maneira vai dar certo. Eu já estava com 19 anos da minha vida vivendo essa vida de mentira. Pegando as estratégias do diabo. Dava certo até um período. Mas quando desmoronava, era preciso sair fugido dali, nas pressas, e deixava tudo para trás. E conheci uma mulher, ela até chamada Natalice, pastora Natalice. Até Deus recolheu ela. Eu estava nessa casa e fui para a casa da minha ex-sogra. E ela disse assim, olha, a pastora Natalice te viu nas reportagens do Gazeta Alerta e Deus falou com ela. E ela falou para mim que já tinha subido ao monte e Deus tinha revelado que ia resgatar uma pessoa da facção através da vida dela, só que ela não sabia. Mas só que quando ela me viu, ela disse que o coração dela ardeu. E ela chegou nessa noite, eu me lembro como se fosse hoje, era em agosto, vai para o dia 10, numa noite quente. O colchão que eu estava, acho que ele era mais macio do que pouca coisa desse aqui no chão. E eu já tinha cheirado, eu já estava com a carteira de cigarro no bolso, já tinha deixado e tinha esquecido tudo, todas as aflições. Todo o xixi que eu tinha feito nas calças, a tortura, o medo tinha passado, o meu peito era magro, só que ele estava como se eu tivesse tomado uma bomba. Mas não era, era pela asfixação, né, do saco, ele estava inchado, o meu peito estava inchado, mas não queria nem saber. O pulmão está inflamado. Era. E ela chegou, essa mulher, uma moreninha, rapaz. E eu ainda vi assim, ela usava uma saia, mas quando ela suspendeu um pouco, o joelho dela era calejado de oração. E ela disse, eu posso fazer uma oração por ti? E eu olhei e disse, pode. Só que nos meus pensamentos, o Satanás já soprou bem rapidinho. Disse, não, tu vai ficar quieta aí, tu vai ficar só batendo os beijos, tu vai enganar ela. Tu vai dizer que aceita, mas tu vai ficar só fingindo. Isso eu ouvia nitidamente essas coisas no meu pensamento. E quando aquela mulher ela começou a orar, e eu fechei os olhos, e eu sem sentir nada, pegando só as estratégias. Por isso que hoje eu sei que ninguém consegue enganar homem de oração e mulher de oração. O camarada pode até enganar o pai, pode até enganar a mãe, mas uma pessoa que ora, ele não engana. E foi nesse momento que ela citou uma palavra de Deus, que foi até esse salmo, que eu gostaria de ler aqui, que diz assim, ó. Esse salmo diz, no Salmo 18, do versículo 4, cordéis de morte me cercaram, e torrente de impiedade me assombraram. Corda do inferno me cingiram, laço de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eu nunca sabia que isso era bíblico, mas tudo que ela estava falando naquele momento tinha sido aquele momento que eu tinha passado na colônia, lá no Peru, quando aqueles homens, quando aquela polícia invadiu, e ela falou assim, eu estou vendo pessoas vestidas de preto ao teu redor. Nesse momento, a palavra de Deus, ela me convenceu do meu pecado. Os demônios que estavam dentro de mim, ali quieto, me dando estratégia, eles se manifestaram dentro de mim. E eu me lembro que eu perdi as minhas forças e caí. A minha língua, ela drobou, eu não conseguia falar. Eu não imaginaria que eu era um endemoniado, eu não sabia que tinha legiões dentro de mim. Porque eles são calados, eles são silenciosos. Eles precisam de como é que eu posso dizer, uma legalidade. Quando eu estava bêbado, quando eu começava a beber, eu perdia a consciência. As pessoas falavam que eu ia para o bar e eu voltava. As pessoas falavam que eu tirava a roupa no meio da rua. E eu não me lembrava. Mas foi nessa palavra que o Espírito Santo de Deus me convenceu dos meus pecados. E eu me lembro que essa
que essa missionária ela entrou em uma guerra espiritual. E eu ouvi a voz dela, e ela orando, intercedendo. E ela conversava com os demônios, dizia, vocês não vão levar ele. Vocês não vão levar ele. E eu queria falar alguma coisa, mas eu não conseguia. A minha língua estava drobada. E nesse momento, ela orando, ela pegou um blaze desse daí que o senhor usa assim, e ela disse que esse blaze ela tinha levado para o monte. Ela orava na madrugada com ele. Por isso que muitas vezes o incrédulo não acredita quando nós dissemos assim, ó, vai ter culto de libertação, traz uma roupa do teu filho, sim, traz uma foto. E a pessoa, muitas vezes o pastor fica lá, fica olhando, quem foi que trouxe foto do filho? Quem foi que trouxe foto disso? A vida da pessoa está um bagaço, não traz nada, não usa fé. E ela jogou esse blaze em cima de mim. Foi quando eu consegui respirar, mas ainda não falava. E ela ficou, tu aceita Jesus? Tu aceita Jesus? Tu aceita Jesus? Na terceira vez, eu consegui falar. E eu disse, eu aceito. Por isso que muitas vezes, se eu tiver a oportunidade de ficar martelando no ouvido da pessoa, quantas vezes, se for preciso, eu fico. Todos os dias no meu trabalho, na mesma pessoa, orando pela mesma pessoa. Porque eu me lembro que foi necessário alguém interceder por mim. E ali as pessoas estão acorrentadas. Muitos, quando nós estamos fazendo apelo, eles sentem até vontade, mas estão presos. E eu me lembro, pastor, que eu me levantei dali daquele dia. Eu aceitei Jesus, peguei a carteira de cigarro que estava no meu bolso, o filho dela estava comigo. Eu mandei ele rasgar as carteiras de cigarro. E eu nunca tinha dormido. Eu não dormia porque eu tinha medo. Eu tinha medo de dormir. Então, o que era que eu fazia? Eu fumava maconha, que era para mim ficar tranquilo. E quando eu estava sonolento demais, eu usava cocaína. Então, era assim, um suprindo o efeito do outro. Era a noite todinha. Por quê? Porque eu tinha medo das pessoas entrar dentro da minha casa e me matar dormindo. Então, quando eu conheci Jesus essa noite, o medo passou. O medo foi embora. E desde essa noite eu durmo, eu tenho paz no meu coração. Amém. Desde essa noite eu deixei de andar com faca, nunca peguei mais numa arma. A arma que eu ando é essa daqui que está aqui na nossa frente, a palavra de Deus. Eu vou em qualquer lugar, eu entro em qualquer lugar, em qualquer hora, porque o medo para mim se foi. E eu tive um encontro com Deus nessa noite, em 2018, através dessa missionária, dessa pastora. E daí para frente, voltou para Rio Branco, para Cruzeiro do Sul, como é que foi? Isso era o último lugar que eu não queria estar, era aqui em Cruzeiro do Sul. Isso foi em Brasileia, né? Isso era em Brasileia, isso. Sim. Então, o que é que eu tinha que fazer? Lá em Assis Brasil, eu estava queimado. Em todos os lugares ali de Rio Branco eu estava queimado. Sobral eu estava queimado. O cara que eu tinha furado tinha saído. Então, a única forma foi fazer a trajetória de volta para Cruzeiro do Sul. E eu liguei para minha mãe. E ela disse, vem meu filho, estou aqui te esperando. E eu voltei para a casa da minha mãe, comecei tudo de novo. Eu tinha dinheiro, eu gastava, as panelas da minha casa não cozinhava comida de cozinha. Era tudo de lanchonete, saía para pegar, mas eu comia porque a minha vida era mais cheirando cocaína e fumando maconha. Comia alguma coisa que era para me manter vivo. Mas quando eu vim para Cruzeiro, tudo que eu tinha ganhado no tráfico. Eu tinha de 2 TV, 2 videogames dentro na sala do meu quarto. Eu tinha cama boa, eu tinha tudo bom, eu tinha dinheiro na conta. Mas eu fico olhando assim, nada que nós vamos começar uma nova vida com Cristo, a gente vai trazer as coisas velhas para trás daquilo. Então eu tive que vender tudo. Quando cheguei aqui, eu tive que começar a minha vida de novo. As roupas que eu tinha de marca, não sei para onde fui, eu fiquei com uma calça e com uma blusa que ainda dava de sair. Essa calça eu saía por centro da cidade com R$10 para me comprar 1 quilo de peixe, voltava, tirava, vestia uma roupa mais velha, lavava ela, colocava no sol, que era para mim ir para a igreja. Essa foi minha vida. Eu vim sem nada financeiramente, mas dentro de mim eu já estava com tudo. Estava livre, né? Livre de tudo. Né? Livre. Glória a Deus. E aí, um liberto, né? Ele liberta. Um livre, eu costumo dizer que o livre, que as pessoas acham que ser livre é fazer o que quer.
Ele não é livre, é fazer aquilo que é necessário e cumprir os princípios para ser feliz. Isso é ser livre. É verdade. Porque quando você faz algo que você só se sente bem pela emoção, você acaba se prendendo a isso. E toda vez que você quer se sentir bem, você vai e faz. Toda vez que você quer ter momentos felizes, você vai lá e faz. Mas a gente não o crente não é assim. O crente ele vive o princípio, porque vivendo o princípio, ele está feliz. Que está com o meu irmão aqui, né, trazendo aqui esse momento aqui de reflexão aqui do seu testemunho, né, o José Couto, né, com a gente aqui. Você que está aí nos ouvindo, vai mandando esse vídeo para o máximo, nos vendo, né? Vai mandando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos, né, ter uma grande visualização e muitas pessoas serem edificadas com esse bom testemunho aqui que nós estamos ouvindo hoje. Vou falar aqui das águas Minerale, a água Minerale, que é o nosso patrocinador, também a Sky Caneca, Camisas Tapiri e Help Burger. Tem mais, Andrew? E Autoescola Águia também patrocina aqui a Rede Cipó. Se você ainda não conhece a Rede Cipó, vai no nosso Instagram, Rede Cipó, tem a Rede Cipó News, que é o nosso Instagram de notícias, ok? E eu, Pastor Rod Silva, aqui todas as segundas-feiras, no nosso podcast Tempo com Deus. E hoje eu estou aqui com José Couto, né, da Igreja Família Cristo Vive. Meu amigo Pastor Madison. Um abraço aí para o Pastor Madison. Deus abençoe aí o seu ministério, sua vida e sua família. E aí, como é que foi? Como é que está agora? Depois de toda essa peleja, porque foi uma peleja grande, né? A maior peleja, eu achei que eu tinha passado, só que a peleja maior foi emocional. Essa pessoa, ela veio comigo até Cruzeiro do Sul. Só que ela olhou certa vez, olhou assim e disse: essa vida de crente não é para mim. A esposa que você tinha. Exatamente. A mulher que 9 anos estava que eu estava com você. com ela. Ela não queria a vida de crente. A gente até tentou, ia para a igreja, louvava e tudo, e eu achava que está indo mil maravilha. Sim. Só que aí ela foi embora. E ela levou essa criança que hoje está na minha responsabilidade, consegui tudo direitinho, graças a Deus. E ela foi embora. Disse que não queria mais. E eu, até então, ainda tinha casado com ela no papel antes dela ir, porque eu queria ser batizado nas águas, eu queria exercer meu ministério. Então, de certa forma, nós casamos, que era justamente para isso. Eu achava que estava tudo certo. E quando ela foi, rapaz, aí eu fiquei mal, porque era 9 anos e ela tinha levado a minha filha. E eu achando que não poderia piorar, e ela liga de lá dizendo que ia trazer a criança de volta para mim, que estava impedindo dela viver a vida dela, de ir para festa, de curtir. Misericórdia. Não tinha casa própria. Imagine um pai, um homem, cuidar de uma criança, menina e deficiente. O meu negócio era sair cedo pela madrugada, voltar tarde, e ela veio, passou três noites comigo ainda, dormi no canto da parede, porque eu cortei o acesso, né? Porque eu tinha feito aliança com Deus. E ela passou essas três dias me ensinando a fazer um mingau, alguma coisa, e ela foi. E eu pedi as contas do meu trabalho para me cuidar da minha filha. E eu vivi quase 1 ano, só à custa do benefício dela. Mas aí onde foi que Deus moldou o meu caráter. Porque as pessoas olharam, até da minha própria parentela, diziam assim: ele não vai aguentar. Ele vai voltar para a droga, ele vai voltar para a facção, ele vai voltar para a bebida. Mas eu já tinha provado o melhor dessa vida, a palavra de Deus. E eu suportei. Foi quase 1 ano cuidando dela, as portas foram se abrindo. Eu deixava ela um momento lá com minha vizinha, ia bater na porta de um auxílio. E hoje, para a honra e a glória de Jesus, eu conheci a minha esposa, que hoje nós vamos fazer 4 anos casados, que é a Leila, mãe do Lemuel, que tem 6 meses. E quando eu conheci ela, eu até achei que era coisa do inimigo, porque é uma mulher bonita, mulher de Deus, e eu não tinha nada para oferecer a ela. Não tinha um bom trabalho, não estava até desempregado, na verdade. E quando ela foi lá na minha casa, eu disse: a minha vida é essa. O que eu tenho para te oferecer no momento é essa criança, que até a mãe não suportou. Muito cansativo. Você vai aguentar, você vai vir comigo nessa jornada. Se você me ajudar, eu te garanto que eu vou. Você fica aqui dentro de casa tomando de conta da casa, que eu vou lá para fora e eu vou dar
tudo que estiver ao meu alcance. E ela disse, eu aceito. E vai fazer já 4 anos que nós estamos juntos. Como eu lhe falei, né? Tem um Lamuel, ela já veio com a benção também, já que eu tinha um esperando, né? Ela veio com o Alejandro, que tem 7 anos. E a minha vida começou a mudar. Hoje eu trabalho numa boa empresa. Até então não tinha quase nada, eu não sabia nem andar de moto, o pastor. Era as quedas de bicicleta. Hoje tenho meu transporte, tenho minha casa, tenho outro terreno. Não vangloriando, mas para ver o quanto Deus trabalha na vida daquele que é fiel. E para a honra e a glória de Jesus, hoje eu estou em paz. Perdoei a pessoa, porque também aconteceu, como eu disse, né? A Bíblia nos ampara somente em caso de morte, adultério, e a pessoa quiser ir embora. Ela está viva. E também aconteceu um adultério no meio. Enquanto a gente estava na igreja, ela estava adulterando e eu não sabia. Depois que Deus levou ela para a cidade dela, que eu fiquei sabendo, foi uma pontada muito grande. Ela foi grávida, eu achando que era meu, não era, era do vizinho. Então foi um lado emocional da minha vida que eu tive que aprender a perdoar. E hoje, graças a Deus, eu vivo em paz. Oro pela vida dela, oro pela vida de todos aqueles que um dia me estenderam a mão e também que um dia eu me machuquei, porque eu machuquei muitas pessoas, feri e também fui ferido. E para lhe falar, né? Essa pessoa que cortou minhas mãos, quase me mata, deu uma teçadada que não pegou no meu pescoço porque o meu tio jogou a mão e cortou as pontas do dedo dele. Deus me fez ir até a casa dele. No dia de evangelismo, peguei minha Bíblia e fui. Cheguei lá, ele estava com um monte de peixe, faca na mão. E eu disse, meu irmão, eu vim aqui pedir perdão por tudo. E falei. E ele até se irou ainda. Ele olhou assim e disse, naquele dia eu não te matei, porque o meu teçado não era aquele que eu estava com ele na mão. O meu teçado, ele estava debaixo da cama, que todo dia eu passava no esmeril. Eu disse, amém, irmão, mas me perdoe, eu não sabia. E ele viu mesmo e disse, mas hoje eu vejo que você é um homem de Deus, vejo você passando todos os dias aqui na frente da minha casa, com a Bíblia na mão. Então nós nos abraçamos, choramos e fui trabalhar no mercado. Quando eu vi ele entrando nesse mercado, eu atendia bem essas pessoas, mas quando eu via ele, eu dava o meu melhor. Pegava uma cesta, oferecia a cesta para ele, levava ele onde ele estava precisando. Então, hoje, por a glória de Jesus, eu não carrego mágoa de ninguém e muito menos tenho uma vida angustiada. Rapaz, a vida do crente é ter o deserto dele. E hoje a gente vê... O que a gente vê hoje? Essa galera aí não sofreu nada. Eu vou sair da igreja. Não dá para mim. O deserto é o treinamento do propósito. Deus, quando permite que alguém entre no deserto, com certeza Deus tem prazer de levar essa pessoa para um novo tempo, para um futuro poderoso e para algo que vai mudar a sua história. Mas as pessoas não aguentam o deserto. Elas não aguentam as traições. E as traições vêm de onde a gente menos espera. É verdade. Tudo faz parte do plano de Deus. Meu irmão, maravilha, que testemunho poderoso. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo. Amém. A gente já está estourando o nosso tempo. Depois a gente te chama mais uma vez para você falar do que Deus está fazendo, que eu vejo assim, o evangelismo de vocês. Glória a Deus. Sempre o senhor na frente, os irmãos ali. Eu acho maravilhoso isso. Foi assim que começou o meu ministério. E eu sei que isso tem poder. E poder de transformação, de geografia, de território. Eu sei que junto ali do pastor Madison, vocês vão não só ver muitos testemunhos, mas como vão viver muitas coisas. De Jesus. Eu acredito nisso. Eu sei que Deus tem tantas coisas para fazer ainda nesse tempo na nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Eu quero que você deixe uma palavra para aqueles que estão aí, fragilizados, pensando em desistir. Sabe, tem muita gente pensando em desistir. As pessoas não querem mais o culto, só querem ir para o culto no domingo, querem ficar no celular, na internet. Jogo de futebol na quarta-feira. Futebol, prazeres da vida. E a gente aqui acabou de ver um testemunho poderoso de alguém que resistiu, né, que saiu de uma vida, né, sabe, de um charco de lodo, né, onde a Bíblia diz que Deus tira o homem do charco de lodo, do meio do muturo e coloca no lugar, numa roda de príncipes e poderosos. Glória a Deus. Então, fale aí uma palavra aí para essas pessoas que estão nos vendo, que vão nos assistir, para que eles possam ser tocados. Glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra aqui que está em Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier
a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem cidade, nem sabedoria alguma. Ou seja, pastor, como eu lhe falei, se antes lá atrás o que eu fazia com dedicação, hoje na obra do Senhor Jesus eu dedico a minha força. Meu pastor disse, irmão, tu vai fazer isso. Pastor, em nome de Jesus eu vou. Hoje está aqui, ó. Para a honra e a glória de Jesus, sou professor do curso START, curso Conhecendo o Batismo. Cada oportunidade que eu tenho no meu ministério, eu levanto a mão. Não para me dizer que eu sou melhor do que os irmãos. Por quê? Porque eu tive uma vida intensa lá fora. Então eu sei que isso é o que me mantém na presença de Deus. Então eu faço com toda a força. Se você tem um cargo na igreja, se é de varrer, se é de limpar, meu irmão, faça com toda a sua força, com todo o seu coração. Porque depois da morte não tem como fazer obra. Aqui está o Diácono Carlos aqui comigo, nós sempre sobe o monte e nós vamos conversando. Eu disse, sabe por quê, Diácono? Sempre nós estamos aqui, porque os tempos maus vão chegar, que a Bíblia diz, nós vamos envelhecer, nossos olhos vão escurecer, as pernas vão ficar fracas, meu irmão, então vamos aproveitar agora enquanto nós temos essa força. Então faça a obra do Senhor Jesus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meu querido Antônio Couto, que veio aqui nos abençoar com essa palavra. E nosso programa Podcast Tempo com Deus fica por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E lembre, quinta-feira tem a nossa Rede da Família lá na Filadélfia, Cruzeiro do Sul. Um beijo no coração. Tenha uma noite abençoada. Glória a Deus.